Todo ano, o mundo produz mais de 100 milhões de barris de madeira. Mas o que poucas pessoas percebem é que esses barris podem determinar quase 80% do sabor final do uísque. Para criar esses motores de sabor, os tanoeiros precisam esperar que os carvalhos cresçam e amadureçam ao longo de décadas, depois cortar os troncos em aduelas, secar a madeira ao ar livre durante anos, curvá-la com fogo e carbonizar intensamente a superfície interna em temperaturas extremas para liberar centenas de compostos de sabor escondidos no interior da madeira. No vídeo de hoje, a fábrica industrial leva você ao coração do mundo da tanoaria, um dos ofícios mais antigos e especializados do planeta, para descobrir como a madeira centenária é transformada nos barris que dão sabor a alguns dos uísques mais valiosos do mundo. Desde a época da Roma Antiga, os barris de madeira foram gradualmente substituindo as ânforas de barro para transportar e armazenar vinho por toda a Europa. Com o tempo, os produtores descobriram que o carvalho era muito mais do que apenas um recipiente, pois quase 80% do sabor final de um uísque ou vinho é criado durante o envelhecimento em barril. É por isso que a tanoaria, a arte de fabricar barris, sobreviveu durante séculos. Muitas destilarias gastam milhões de dólares todos os anos em barris novos porque cada um funciona quase como um reator químico vivo. À medida que a bebida entra e sai repetidamente do carvalho carbonizado com a variação de temperatura, a madeira libera lentamente centenas de compostos aromáticos no líquido. É por isso que dois uísques feitos com a mesma receita ainda podem ter sabores completamente diferentes dependendo do barril utilizado. Atualmente, França, Estados Unidos e partes da Europa Oriental estão entre os maiores fornecedores de carvalho para a indústria de tanoaria. O carvalho americano é conhecido pelas suas notas mais intensas de baunilha e caramelo, enquanto o carvalho francês é valorizado pela granulação mais fina e pela liberação mais delicada de taninos. Nem todos os tipos de madeira são adequados para se tornarem barris de uísque. Na tanoaria, o carvalho branco americano é praticamente a escolha indiscutível. Essa madeira contém tiloses, uma estrutura natural que sela os poros microscópicos do interior da árvore. Graças a isso, o barril consegue reter o líquido sem vazar, ao mesmo tempo em que respira o suficiente para que o oxigênio influencie lentamente o sabor ao longo dos anos de envelhecimento. As árvores de carvalho selecionadas geralmente levam de 70 a mais de 120 anos para atingir a maturidade. Os trabalhadores inspecionam a retidão dos veios da madeira, a densidade dos anéis de crescimento e possíveis defeitos ocultos no tronco. Mesmo um pequeno nó ou uma rachadura escondida pode levar à rejeição de uma aduela inteira. Muitas tanoarias nos Estados Unidos preferem o carvalho do Missouri ou do Kentucky, pois seu crescimento mais lento resulta em uma estrutura de grãos mais densa, favorecendo o desenvolvimento de sabores mais ricos e complexos. Após o abate, os enormes troncos de carvalho entram no coração da operação, o setor de rachamento e produção de aduelas brutas. Serras industriais cortam a madeira em peças que formarão o corpo do barril. Ao contrário da indústria moveleira, a tanoaria exige controle rigoroso sobre a direção do corte. As lâminas das serras são alinhadas radialmente ao longo do tronco para que as fibras da madeira corram de forma contínua ao longo de cada aduela. Um corte incorreto pode transformar os capilares naturais da madeira em canais que permitem vazamentos ao longo do tempo. As grandes seções de madeira são então cortadas em ripas brutas de aproximadamente 25 a 35 milímetros de espessura. A estanqueidade do barril depende quase inteiramente da precisão dessas aduelas. Em barris de qualidade premium, a margem de erro pode ser inferior a 1 milímetro. Por isso, muitos tanoeiros tradicionais consideram o corte de aduelas o estágio em que o artesanato atinge seu ponto mais alto. Cada peça é aplainada e moldada com alta precisão, com curvas e bordas angulares que permitem que cerca de 30 aduelas se encaixem perfeitamente, formando o corpo completo do barril. Em seguida, cada peça é inspecionada quanto à retidão, densidade das fibras e teor de umidade antes de entrar na fase de secagem ao ar livre.
Enquanto a maioria das indústrias modernas busca reduzir o tempo de produção, a Tanoaria Premium faz o oposto. Deixa a madeira ao ar livre por anos para moldar o sabor futuro da bebida. Em vez de estufas industriais, muitas tanoarias de alta qualidade deixam suas aduelas secando naturalmente por 24 meses, às vezes por quase 5 anos. Milhares de aduelas são empilhadas em grandes pátios, expostas à chuva, neve, calor e variações sazonais de temperatura. A água da chuva lava gradualmente os taninos agressivos e os compostos amargos, enquanto a expansão e contração naturais tornam a estrutura da madeira mais estável. Após anos de secagem ao ar livre, as aduelas entram na linha de modelagem de precisão. Plainas especializadas criam uma superfície externa convexa, uma superfície interna levemente côncava e bordas chanfradas, transformando cada tábua plana em um componente geométrico único. A etapa mais delicada é a junção, o corte das bordas das aduelas para corresponder ao raio exato do barril. Nas grandes tanoarias, as lâminas das juntas giram a mais de 3.000 rotações por minuto para produzir um corte suficientemente liso, garantindo que as aduelas se vedem firmemente sob a pressão dos arcos de aço. Qualquer irregularidade pode comprometer a vedação do barril após anos de envelhecimento. Com as aduelas prontas, elas são posicionadas manualmente em círculo. Mas isso é muito mais do que simplesmente empilhar madeira. O tanoeiro deve calcular com precisão a posição de cada aduela para equilibrar a pressão em toda a estrutura. Em muitas tanoarias históricas na França, as aduelas mais grossas e mais finas são alternadas em padrões específicos para ajudar o barril a suportar a pressão de forma mais uniforme. Um barril grande pode exigir mais de 40 aduelas para formar seu corpo. Até um desalinhamento de alguns milímetros em uma única peça pode comprometer a vedação após anos de uso. Com todas as aduelas alinhadas em círculo completo, forma-se o que os tanoeiros chamam de rosa de madeira. Nessa etapa, arcos de aço temporários são martelados na seção inferior para travar a estrutura e impedir que o conjunto desmorone. Esta é a etapa mais icônica da tanoaria, o momento em que as rígidas aduelas de madeira começam a assumir a forma característica de um barril. O corpo é colocado sobre uma chama aberta ou um sistema de aquecimento. Em temperaturas que podem ultrapassar 200 a 315 graus Celsius, a lignina, composto que age como uma cola biológica dentro da madeira, começa a amolecer, permitindo que as aduelas se curvem sem romper. Muitas tanoarias tradicionais ainda preferem a curvatura a fogo aberto ao invés do vapor, pois o calor já começa a desencadear as primeiras reações químicas nas fibras da madeira, criando as bases para as notas de baunilha, caramelo e defumado que surgirão na bebida ao longo dos anos. Durante a curvatura, o tanoeiro borrifa água continuamente no barril, pois a madeira se curva de forma mais uniforme quando calor e umidade atuam juntos. A água amolece as fibras, evitando que as aduelas queimem ou rachem. Ao mesmo tempo, um sistema de cabos ou uma prensa hidráulica puxa lentamente a extremidade aberta do cilindro para dentro. As aduelas são submetidas a uma pressão enorme enquanto são aquecidas e curvadas simultaneamente. Todo o processo é muito lento. Se a pressão for aplicada rápido demais, as aduelas podem rachar. Se o calor não for estável o suficiente, a madeira não terá flexibilidade para manter a forma após o resfriamento. Após a moldagem completa, a superfície interna do barril passa pelo estágio que definirá a alma da bebida. Em poucos minutos de tratamento térmico, o carvalho se transforma em uma fonte de centenas de compostos aromáticos que nenhum recipiente de aço inoxidável jamais conseguiria produzir. Para barris de vinho, os tanoeiros normalmente utilizam a tostagem, aquecendo lentamente a madeira a cerca de 150 a 200 graus Celsius para caramelizar seus compostos naturais, criando notas de baunilha, caramelo e pão torrado. Já para barris de bourbon ou whisky americano, a maioria passa por um processo intenso de carbonização, queimando a superfície interna com chama direta a temperaturas que podem ultrapassar 260 a 370 graus Celsius.
Em apenas 15 a 55 segundos, a superfície vira carvão, formando uma espessa camada negra que age como um filtro de carbono natural para a bebida. Os níveis de carbonização são classificados do número 1 ao número 4, sendo o nível 4 frequentemente chamado de carvão jacaré, pois a superfície rachada lembra a pele do animal. Quanto mais carbonizada a madeira, mais intensas ficam as notas defumadas, de caramelo e baunilha, no uísque. Após o tratamento térmico, uma máquina corta um sulco circular preciso em ambas as extremidades do barril para encaixar as tampas. As tampas são montadas a partir de várias tábuas menores de carvalho, usando pressão mecânica de alta precisão. Muitas tanoarias tradicionais não utilizam pregos nem cola. Toda a estrutura é selada puramente pela pressão natural entre as fibras da madeira e a tensão dos arcos de aço. O verdadeiro desafio está no fato de que a madeira continua viva, mesmo após o barril estar pronto. O calor do verão faz o barril se expandir. O frio do inverno o faz contrair. Um barril de uísque pode passar por mais de 10.000 ciclos de expansão e contração ao longo dos anos de envelhecimento, e as tampas precisam manter a vedação perfeita durante todo esse tempo, sem perder uma única gota de líquido. O tanoeiro instala as tampas nas ranhuras e martela os arcos de aço finais manualmente ou com prensas pneumáticas. O som constante do metal ecoando pela tanoaria cria um ritmo que muitos trabalhadores chamam, em tom de brincadeira, de batimento cardíaco da fábrica de barris. A parte externa é lixada para remover farpas e alisar a superfície. Na tanoaria, essa etapa vai além do acabamento cosmético. O lixamento leve fecha as fibras externas da madeira, reduzindo a taxa de evaporação da bebida durante o envelhecimento e permitindo que o barril ainda respire naturalmente, fator essencial para que o oxigênio influencie o sabor do uísque ao longo dos anos. Em seguida, os arcos de aço finais são firmemente prensados ao redor do barril. Um barril de bourbon padrão utiliza entre 6 e 8 arcos para unir toda a estrutura, que precisam manter tensão suficiente para suportar décadas de expansão e contração contínuas. Algumas grandes tanoarias chegam a fabricar seus próprios arcos internamente para controlar com precisão a elasticidade e a durabilidade de cada barril. Uma abertura circular, chamada de orifício da rolha, é perfurada na lateral do barril para permitir o enchimento, a amostragem e a retirada da bebida ao longo do envelhecimento. Apesar do tamanho reduzido, é uma das áreas de maior estresse mecânico de todo o barril. Por isso, a borda do orifício é frequentemente aquecida para endurecer a madeira e estabilizar os veios ao redor. Alguns fabricantes chegam a cauterizar levemente a borda com ferramentas metálicas aquecidas, reduzindo o risco de rachaduras após anos de uso. O barril, então, passa pelos testes de vazamento com água pressurizada ou vapor quente. Curiosamente, muitos tanoeiros experientes não dependem apenas da inspeção visual. Eles também ouvem o som do barril. Um pequeno chiado ou uma área escura incomum na madeira já é suficiente para identificar uma falha entre as aduelas antes de o barril ser aprovado. Após todas as inspeções finais, os barris são marcados na madeira com carimbos térmicos ou laser. Essa marcação funciona quase como uma certidão de nascimento de cada barril, incluindo o nome da tanoaria, a origem do carvalho, o nível de carbonização, a data de produção e códigos de rastreabilidade para que as destilarias possam acompanhar o barril durante todo o processo de envelhecimento. Alguns barris recém-fabricados são armazenados em condições de umidade controlada antes do envio. Se a madeira secar demais durante o transporte, as aduelas podem encolher e criar frestas logo na primeira vez que o álcool for adicionado. Vale destacar: um barril de bourbon novo pode custar entre $150 americanos e mais de $300 americanos. No entanto, ao longo dos anos de envelhecimento, esse mesmo barril pode ajudar a produzir garrafas de uísque que valem milhares ou até dezenas de milhares de dólares. No momento em que o primeiro fluxo de álcool entra, o barril verdadeiramente desperta. O carvalho que outrora foi moldado pelo fogo começa a funcionar como um enorme filtro e motor de sabor. A bebida penetra na camada carbonizada e retorna a cada ciclo de calor e frio, dentro do armazém,
carregando para o líquido a cor, o aroma e os compostos químicos da madeira. O que torna o uísque tão fascinante é que ele não amadurece apenas com o tempo, mas com o movimento. Nos dias de verão, quando a temperatura ultrapassa os 38 graus Celsius, a pressão dentro do barril aumenta, empurrando o líquido para dentro dos minúsculos poros do carvalho. No inverno, o líquido é retirado. Ao longo dos anos, o barril age como um pulmão de madeira gigante, transformando silenciosamente uma bebida destilada transparente em um uísque âmbar com centenas de camadas de sabor.